O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas Formação. E na aula de hoje vamos falar sobre Maracatu das Mulheres, com Isabela Fernandes, que é mediadora cultural, pesquisadora e artista multimídia. Eu sou Isabela Fernandes, eu falo do Paraná, especialmente no contexto de fronteira de Foz do Iguaçu. É uma região marcada pelas conexões com o Brasil, Paraguai e Argentina. Nasci nesse lugar, me criei aqui também, sou cria da fronteira. Tenho uma formação iniciada junto à graduação em Letras, Artes e Mediação Cultural. Passei pelo mestrado também interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, ambos dentro da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É algo que me alegra muito, né? Fruto aí de uma luta, de um imperativo de uma educação pensada para a integração latino-americana, para esse viés das culturas das integrações, mas também das reflexões políticas em torno do que é a América Latina, né, do que é a nossa história, do que precisa ser nessa conexão e nessas reflexões críticas. Então, é algo que me é bastante importante de destacar, que é a minha trajetória dentro dessa universidade tão especial, né, fruto do governo do presidente Lula, e que hoje também está celebrando seus 15 anos e celebra um imperativo histórico de luta por uma educação de qualidade, mas também de um modo de integração dos povos latino-americanos. Depois de passar pela Unila, eu fui para a UniOeste, que é a universidade aqui do Oeste Paranaense, e eu concluí meu doutorado em letras também, além dessa formação dentro do âmbito da graduação, dentro de um lugar que é pensado historicamente na configuração e segregação de um lugar histórico, de um pertencimento que eu venho, que é de pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas de terreiro, do qual também faço parte, comunidade de pescadores. Dentro desse lugar, eu trato de desenvolver pesquisas, né, que atravessam experiências de mulheres negras, que debatem também a questão das cosmopercepções de terreiro, um estudo sobre outros modos de grafias e registrar e pensar movimentos literários também, que tem no corpo uma agência de produção de conhecimento que não necessariamente veícula isso via um livro, né, que é um marco também da colonialidade, que nós também nos instrumentalizamos dessa ferramenta, mas é necessário debater a
a inserção de outras grafias que tem o corpo, tem a experiência cosmogônica também como um agente central. Então, essa relação que teço na universidade é uma relação que estabelece pontes com os lugares de onde venho, e também este lugar ele é marcado pela experiência e articulação da criação de um coletivo, no qual eu coordeno, que é o Maracatu Caburé, que já tem 10 anos de fundação, hoje reconhecido como ponto de cultura. Então, e a atuação que envolve tantos esses outros agentes, somos esse movimento histórico, né, de passos que chegam nesses lugares e que fazem desses lugares também um modo de resistir, de levar mais gente a cada passo dado por diferentes sujeitos, né? Então, conecto minha trajetória nessa confluência de diferentes lugares, mas também de passos ancestrais. Falar de maracatu, então, é pensar uma cultura que ela se ressignifica também no trânsito, né? Então, nós temos aí a referência do maracatu nação, do baque virado, que é um maracatu que congrega uma especificidade performática, uma especificidade percussiva, e nós também temos nesse mesmo âmbito um maracatu de baque solto, que é o maracatu rural, é o maracatu no qual eu me aproximo do baque virado, e ambos eles nascem nesse contexto nordestino, né? O de baque virado especialmente na região metropolitana de Recife, e nós aqui do Maracatu Caburé, nós somos frutos de um movimento desses próprios agentes, dessas comunidades, que eles passam a caminhar pelo Brasil, e ao caminhar levam também o que são, né? E levam a expressão que o fazem sujeitos que se conectam com outras pessoas, e esses sujeitos são fundamentalmente sujeitos marcados pela agência do tambor, pela agência da ancestralidade. E em paralelo a isso, nós temos também um movimento bastante importante de se destacar, que é o movimento Mangue Beat, que ele traz dentro, né, um movimento que elabora uma conexão com diferentes aspectos da música brasileira e vai beber no maracatu para confluir a sua linguagem. Então, a referência do Mangue Beat tem a marcação da alfaia, tem o toque do leão coroado, tem o toque de nações tradicionais também, e que parte desse movimento de expansão se dá pela efervescência que o Mangue Beat ganha no Brasil, né, e junto levando toda a sua força crítica, o seu potencial estético, ele leva também o maracatu e populariza, né, em outros lugares a efervescência e as pontes que se dão a partir de então. Então nós temos o maracatu que ele vai se expandir pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, onde eu estou. E hoje nós também temos maracatu em diferentes países, né? A gente tem maracatu na França, a gente tem experiência de maracatu até no Japão. Então, esses mestres também se locomovem, né? Estabelecem pontes com esses outros lugares, na Argentina, e levam o seu modo de ser como um modo também de contar história, como um modo de ensinar sobre outras perspectivas de mundo. E ao beber nessa cultura, a gente também vai aprendendo sobre esses fundamentos que nos regem, né? Uma outra perspectiva de mundo, onde o mais velho ele não é uma mercadoria descartável como a gente tem sido ensinado de maneira hegemônica pela cultura do capital a lidar com as coisas, né? Não é um celular que compra e tem um tempo de vida, não. Para ser descartado. Os mais velhos são referências, eles são lugar de memória, eles são lugar de futuro. Então, o maracatu ele vai ensinando sobre isso, sobre o modo de pensar a comunidade, viver comunidade. Então, apesar de não estarmos no contexto
que emerge, né, que a semente, que a raiz do maracatu, ela ganha força, as suas sementes, elas dão frutos e fazem nascer outras experiências de maracatu, que a gente vai distinguindo também na perspectiva de que o maracatu é uma cultura que é expressão de terreiro, então o maracatu nação, ele é parte dessa tecnologia ancestral, e ao caminhar para outros lugares, não necessariamente essas pessoas têm esse fundamento que os mais velhos das nações vão ter para lidar com o maracatu. Mas o aspecto da cosmovisão, da cosmopercepção dessa cultura, ela caminha a ponto, né, de gerar reflexões também da necessidade constante de a gente entender que o terreiro, ele é esse espaço que faz efervescer brincadeiras, manifestações que se popularizam no Brasil e que, por conta, inclusive, do racismo religioso, essas coisas acabam sendo manipuladas para ser separadas de sua origem, né? Então, há movimentos, por exemplo, no samba enredo, né, de escola de samba, que nasce também nesse contexto de terreiro, e a gente, às vezes, vê uma recepção popular que, quando se depara com uma escola de samba que traz um enredo fundamentalmente perpassado pela questão do orixá, por uma entidade, se choca, como se aquilo fosse uma novidade, e muito pelo contrário, né? É a raiz da coisa, assim como é também dentro do maracatu. Então, os grupos, apesar de não terem essa tecnologia de lidar e se comunicar com os ancestrais, eles carregam a responsabilidade de entender essa história, né? De atuar contra o racismo religioso, de estar abertos para a formação que nós precisamos ter, o contato para uma educação das relações étnico-raciais que precisa passar por esse patrimônio histórico que são as culturas de terreiros, né? Que estão dentro do jongo, que estão dentro do afoxé, que estão dentro do samba, que estão dentro do maracatu. No nosso caso, tanto eu quanto o meu companheiro que ele que puxa a percussão e eu que coordeno, nós somos iniciados no candomblé, né? Mas o nosso início no maracatu não se dá necessariamente nesse mesmo tempo. Então, é o maracatu que nos ensina também sobre esse contexto que nos pertence hoje, no qual a gente tem uma ligação diferenciada, mas que as pessoas, para tocar maracatu, assim, para o mesmo um afoxé, um samba, elas não necessariamente elas precisam ser praticantes dessa religiosidade, mas elas precisam, e é o que a gente constrói aqui em aspecto educativo, elas precisam estar abertas a conhecer essa história, a se desvelar dos preconceitos que, na verdade, eles são transfigurados nesse conceito para esconder uma raiz conceitual que ela se fundamenta a partir do racismo, né? Ou seja, não tem um preconceito, eu não tenho uma ignorância sobre algo que eu não conheço. Eu sou fruto de uma mentalidade que ela se articula para negar a raiz dessa cultura, porque ela é negra, né? Porque ela é afrodiaspórica. E porque o sistema ele se articula e se constrói nessa hierarquia de culturas, de fenótipos. Então, é importante, quando a gente se integra e passa também a ser cuidado por essas referências percussivas, musicais, de dança, a gente também está prontos para se nutrir desse lugar que é parte da nossa história, é parte da história do Brasil, que tantas vezes nós somos negados de acessar de maneira respeitosa. Pensar o âmbito político, sendo mulher negra, pertencendo a esses grupos de matriz africana, é fundamental para a nossa existência, né? Então, é fundamental para a atuação. Tanto quando a gente pensa que, historicamente, eu costumo me aproximar das políticas públicas, inclusive, deste modo, não identificando a ausência delas, identificando a atuação, a engrenagem de uma política pública posta para matar, posta para segregar. Então, quando a gente olha para a história do Brasil e a gente vê a criação
do Estatuto da Igualdade Racial, quando a gente vê a criação de um ensino voltado para as relações étnico-raciais, quando a gente vê lei de cotas, isso é uma política contrária a uma lógica histórica, né? Pensada e em comunhão com o sistema que mata, que fomenta a desigualdade. E essa política fundamentalmente marcadas pela organização dos movimentos negros, mas também possibilitadas e orquestradas junto ao governo do PT. Então, é importante, nesse sentido, a gente reconhecer que tanto uma agência reacionária da sociedade frente a esse movimento político, ela vem desse compromisso que essa atuação desempenhou para com a diversidade, né? Então, quando a filha da empregada, ela deixou de simplesmente servir a patroa, a mulher branca, e passou a circular no ambiente acadêmico com seus pares, isso causa um desconforto colonial que afeta as pessoas em diferentes âmbitos, né? Sim, econômicos, mas também intersubjetivos, né? Porque a gente tem uma psique marcada por recalques racistas. Então, isso gera um transtorno diferenciado, mas também gera um movimento de inclusão que é um marco na história do nosso país, né? Então, pensar as políticas públicas como um movimento político é fundamental para a construção de uma igualdade, de uma sociedade de fato que combata as desigualdades de maneira interseccional, né? Que pense uma saúde voltada para a especificidade de mulheres negras, desde o momento que elas estão parindo, que elas recebem a carga de que são passíveis de sentir mais dores, então as violências obstétricas a elas chegam de outro modo, até a coleta de exames ou ao mapeamento de doenças que circulam de maneira diferenciada no âmbito das mulheres e da população negra como um todo, o encarceramento em massa da juventude negra, a questão da segurança pública. Então, todos esses campos são fundamentais para a manutenção da vida e para o estabelecimento de pontes e relações igualitárias, né? Além disso, a gente também tem que pensar a representação política, que ela é fundamental. Então, a criação, por exemplo, das cotas também, dos fundos partidários pensados e destinados também para mulheres negras, eles são fundamentais, são parte dessas conexões dos movimentos, das bases, que chegam no legislativo e permite, né, fissuras nesse sistema que ele é programado para nos excluir. Além disso, ao pensar nessas representações, eu não falo só de representações simbólicas, mas eu falo de representações qualificadas, né? De mulheres de terreiro nesse lugar. Eu não estou falando de uma direita também que se apropria muitas vezes dessa pauta de maneira estratégica para colocar alguns pares. Eu estou falando de um movimento negro comprometido com essas pautas que fazem surgir esse debate e que a gente tem que fazer valer e ocupar esse espaço para garantias de direitos, né? Não para a promoção de novos modos de segregação. Então, é fundamental, e eu aprendo com as minhas mais velhas que esse caminho, por mais que ele tenha um peso diferenciado, porque quanto mais a gente dá passos a esses ambientes de poderes, mais a gente encontra um lugar rígido e marcado pela presença de homens brancos, por um contexto social que é bastante indelicado com a nossa presença, mas as nossas mais velhas mostram e nos dão exemplos de que é fundamental trilhar esses caminhos, né? Ou seja, com a autorrepresentação, ou seja,
apoiando pares que se engajam nessa luta tão importante, né? Os desafios para a gente ocupar lugares de liderança, especialmente sendo mulheres, são muitos, mas eles certamente são menores frente ao impacto que isso gera. Então, acho não, né? É evidente historicamente, a partir de Lélia Gonzalez, a partir de Beatriz Nascimento, a partir de Mãe Estela, a partir da minha orixá, por exemplo, a Dina de Baru, que a liderança delas transforma e transformou vidas. Então, que nós sigamos projetando e atuando politicamente de um modo que os afetos eles não são menores dentro das nossas articulações, eles são um modo de agregar pessoas e curar também mulheres que chegam tantas vezes cheias de feridas, cheias de dores que precisam de acolhimento, e nós certamente temos muito a contribuir, o fazemos, né, desde as pequenas e cotidianas lutas de mulheres que alimentam arduamente seus filhos, até mulheres que tomam esse lugar de liderança como também um modo de sobrevivência e cuidado dos seus pares, e que isso siga inspirando tantas mulheres, que isso é um legado nosso, né? Certamente, que a gente possa lidar com a diversidade das mulheres sem que isso seja um imperativo para combater as diferenças. As diversidades, elas precisam ser pensadas da maneira que ela agrega potencialidades para as lutas, né? Certamente somos e seguiremos sendo mulheres plurais, tanto na perspectiva racial, na perspectiva de gênero, e que a gente cresça nesse diálogo e entenda cada vez mais o contexto histórico, o contexto territorial que essas diferentes mulheres ocupam, e de que modo nós, na conexão, podemos crescer e nos erguermos juntas, né? E certamente as mulheres, elas não se erguem só necessariamente no aspecto da pauta feminina, porque a gente leva muitos, a gente não exclui ao identificar uma pauta interseccional que o gênero expressa, né? Pelo contrário, a gente inclui e somos maioria da população, e desse modo também precisamos sim pensar especificidades, e indiferente do lugar que nós estejamos, que seja no movimento do Maracatu, por exemplo, que a gente siga firme para pensar as necessidades e especificidades dessa territorialidade, né? Porque certamente o maracatu em Foz do Iguaçu, ele possui desafios diferentes que o maracatu no Rio de Janeiro, que o maracatu em Recife, e pensar essas territorialidades e estratégias diferenciadas dentro desse contexto é um modo de nos fortalecermos também, né? Eu vejo no contexto de fronteira como povos tradicionais, eles articulados geram um corredor de resistência e de afeto diferenciado, né? Então aqui nós temos o maracatu, temos quilombo, temos povos de terreiro, temos pessoas da pesca, e todas essas agências vão se conectando por um ideal confluente, um ideal comum, que é a defesa da vida diversa, da natureza que nos compõe, não da natureza mercadoria. E por essas consignas a gente pode tecendo, adiando o fim do mundo, como o Krenak nos ensina, porque a gente deixar de esperançar também é um modo de deixar o sistema dominar nossa subjetividade, e a esperança como verbo, como Paulo Freire também propõe, ela nos chama a atenção para a ação, para o afeto, e isso é a base desses movimentos plurais, e que eles sigam se conectando e possibilitando novas aberturas, novos abre-caminhos, como o povo de terreiro costuma referenciar isso no âmbito dos seus ancestrais, e nós somos essa folha que
que tem raiz, mas ela também, ao se movimentar pelo espaço, leva para onde for seu referencial, sua tradição, suas lutas. Na aula de hoje, aprendemos sobre o tema Maracatu das Mulheres, com Isabela Fernandes. Continue ligada no TV Elas por Elas.